Boa noite, amigos. Vamos a mais um Evangelho de hoje. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec nos fala que fora da caridade não há salvação. Esse título é tão importante, esse assunto é tão delicado para que a gente possa falar dele. E é muito difícil mesmo, porque a caridade envolve tantos sentimentos juntos. No item 3 desse capítulo, Kardec nos diz: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, vejam bem, a partir disso, eu senti que não existe um esclarecimento melhor desse capítulo do que o que nós temos, o que nós recebemos do apóstolo Paulo. Segundo Paulo, ele começa assim: se eu falar as línguas do homem e dos anjos e não tiver caridade, sou um metal que soa ou um sino que tine. O apóstolo Paulo, o baluarte do Evangelho de Jesus, foi muito claro quando pronunciou essas palavras, que mesmo falando a língua dos anjos ou dos homens, se eu não tiver caridade nos atos, nas palavras, eles passarão todos como os ventos, fazendo apenas ruído. E ele continua: e se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se eu tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montanhas, e eu não tiver caridade, não sou nada. Paulo continua recitando esses belos poemas sobre a caridade, tão esquecida por aqueles que, mesmo possuindo o dom da profecia, conhecendo os mistérios do mundo espiritual, retendo fluidos magnéticos de cura, operando fenômenos ainda desconhecidos por muitos, sem ela nada são, porque só aquele que a pratica trabalha com Jesus. Ele continua: se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. Muitos acreditam que fazendo doações com o rótulo da caridade ganham o céu. Não, meus amigos, não ganham. A caridade não está restrita às quantias, e sim à grandeza moral de quem a pratica. Quanto às torturas materiais, em nome da caridade, que muitos ainda a praticam, entristecem ao Pai. Ele não nos pede sacrifícios, e sim renúncia. Renúncia é a caridade que podemos fazer. A caridade é uma renúncia. Portanto, de nada valem as demonstrações exteriores se os nossos corações, em nossos corações a caridade não estiver germinando, mesmo devagarzinho, formando pétalas de uma flor, cuja essência o mundo está tão necessitado. E Paulo continua: a caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa,
não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quem está ou já desenvolveu a caridade ou está no caminho, já se encontra próximo de um plano que está mais próximo do Senhor, possuindo uma integridade de homem de bem, que respeita o seu semelhante, porque reconhece nele uma obra de Deus a ser respeitada e amada. Sendo assim, não usa a inveja, a vaidade, a ambição, a injustiça, a cólera. Tudo ele tolera, porque crê. Mesmo sofrendo incompreensões, ele espera que o irmão seja curado pelo remédio do amor. A gente continua aqui com Paulo, vamos ver mais uma frase dele, depois vamos interpretar. A caridade nunca, jamais há de acabar, diz Paulo, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência, mas permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior de todas é a caridade. A caridade fica, por ser um sustentáculo da fé e da esperança. As profecias, as belas palavras e o avanço das ciências emudecem, deterioram-se, se a caridade não imperar nos corações dos homens. Ah, meus amigos, quantas verdades que o Paulo nos diz, quantas coisas bonitas, quantas coisas que nós lemos, achamos lindas, mas ainda não conseguimos aplicar todas por falta de esforço, por prática do que Jesus veio nos ensinar já há 2000 anos. E ao terminar estas palavras de Paulo, eu senti uma necessidade enorme de falar um sentimento que a nossa dirigente da casa, nas suas orientações que ela nos dá, nos trabalhos desta casa, ela já nos falou. Ela já nos falou sobre aquela caridade que é a caridade verdadeira, aquela que podemos fazer sem gastar nada materialmente, sem perdermos nada daquilo que conseguimos. Quanto mais nós trabalharmos, mais nós estaremos aumentando o nosso poder, o nosso valor, o nosso poder, eu ouso até dizer de cura. Poder de cura, porque eu tenho amor para dar nas minhas mãos, nas minhas palavras, nos meus gestos. A eles se associam esses amigos espirituais da cura, que trabalham curando as pessoas, tratando das pessoas para que elas possam se modificar, para que elas possam sentir que não há outro caminho para nós seguirmos se nós não aumentarmos essa nossa caridade mental, que é a verdadeira caridade, que nós estamos aqui para aprender dela cada vez mais. Então, meus amigos, eu acho que nós podemos encerrar por aqui este evangelho, sentindo que nós podemos pegar esse caminho
que muitos amigos da doutrina, muitos apóstolos nos ensinaram o caminho do amor, o caminho da caridade. E o Paulo, esse apóstolo Paulo, veio nos detalhar o que é a caridade. Nós todos temos que seguir por esse caminho, nós todos temos que seguir sempre essa orientação desses grandes amigos espirituais que estão aqui para isso. Eles vêm até aqui, eles descem ao nosso grau de evolução muito diferente da deles para nos ensinar. E nós estamos perdendo um tempo precioso, nós estamos perdendo um tempo que talvez não volte tão, em que nós podemos dar tudo aquilo que nós já aprendemos e ganhar muito mais, que é o que eles estão tentando nos passar há muito tempo. Então nós vamos encerrando por aqui esse nosso evangelho, esperando que o pouquinho que foi dito, o pouquinho que eu tentei transmitir para vocês através do Paulo, através da nossa presidente, que vocês possam sentir uma vontade enorme de continuar fazendo esse trabalho voluntário dentro de casas de caridade, como por exemplo a nossa casa, a casa onde o doutor Antônio tem como auxiliares pessoas que estão se dedicando a esse trabalho de diminuir a dor, de atender aqueles que sofrem, de atender a todos, a diminuir o sofrimento daquelas pessoas que nos procuram. E ao terminar, ao tentar, com todo esse conhecimento que nos chega do alto, passar para eles, nós esperamos também distribuir a eles esse bem que nós estamos recebendo, esse bem que o plano espiritual sempre nos traz. Orientações não nos faltam. Nós temos orientações pessoais nas casas espíritas. Nós temos orientações através de livros, Kardec, Leon Denis, Bezerra de Menezes. Não vamos perder mais tempo, meus amigos. E agora, meus amigos, falando em caridade, eu me lembrei de um acontecimento sobre caridade que nunca mais eu esqueci. Ficou na minha memória. Eu ouvi uma notícia que a Madre Teresa de Calcutá estava aqui sendo convidada através do Rotary Club para fazer uma palestra entre os seus associados, todos associados do Rotary. E na ocasião eu tinha um amigo que pertencia a esse grupo. E ele me falou sobre essa reunião, mas que só participavam dela esses associados do Rotary Club, mas que ele me contaria tudo o que aconteceu durante essa palestra e o que os nossos amigos aprenderam da Madre Teresa de Calcutá. Então, meus amigos, ele me contou que todos estavam preparados com o cheque de doação, que eles sabiam que ela veio buscar. Sim, ela vinha buscar, porque ela correu o mundo procurando essas doações para que ela pudesse praticar a caridade lá na África, entre os leprosos,
entre aqueles carentes que não tinham nada, não tinham nada. E ela corria o mundo fazendo palestras, recorrendo a esses donativos, para que eles fossem aplicados em benefício dos carentes. Então, como disse meu amigo, ela chegou, fez a palestra, falou de coisas maravilhosas, falou dos amigos espirituais, dos apóstolos, e terminou de uma maneira que deixou todos assombrados, porque ela disse: todos vocês que me receberam com tanto amor, com tanto carinho, eu quero transmitir um pedido meu, pedido pessoal meu, que vai falar a vocês em nome de Jesus. Eu peço a vocês que estão esperando que eu peça o cheque para as minhas doações. Eu vim buscá-lo, sim, eu vim, porque eu preciso dele para amenizar o sofrimento dos meus amigos leprosos. Mas eu quero fazer um pedido meu, em nome de Deus. Eu quero pedir a vocês que vocês procurem em toda a sua vida, em o lugar onde vocês vivem, com a família, no trabalho, que vocês possam se doar até doer. Vejam bem, meus amigos, que pedido que ela fez. Ela deixou todos assombrados, porque foi um pedido que eles não esperavam, eles sempre esperavam. Ela veio buscar o cheque. E ela veio fazer esse pedido de doação de cada um. Doem-se até doer, disse ela. Esse pedido dela, eu era bem mais jovem nessa ocasião, ficou gravado em mim como um ensinamento tão profundo, um ensinamento que eu tento não esquecer nunca, um ensinamento que eu tento aplicar todos os dias, em todos os lugares em que eu possa trabalhar, em que eu possa doar o pouco que eu tenho espiritualmente. E assim, meus amigos, vamos encerrando este evangelho por aqui, agradecendo a todos que aqui estiveram me ouvindo, que estão me ouvindo, que tenham uma boa noite, que todos possamos nos deitar com as bênçãos de Jesus, agradecendo a esse nosso Pai grandioso que só nos dá valores, valores e mais valores para que nós possamos acrescentar aos poucos que nós temos. Que Jesus nos abençoe. Vamos todos em paz. Uma boa noite para todos.